Então temos aqui do Telegram, Diego Armoni, fala assim: "Boa noite, Galvão e Magolo. Boa Minha noite. primeira pergunta ao convidado: com a partida de muitos dubladores mais velhos e a escassez no mercado carioca, o Alexandre passou a ser escalado em atores idosos. Como é para ele? E sente dificuldade em dublar?" Depende do idoso, né? A minha voz, eu acho que ela vai até uns 70, com Com dignidade. dignidade. Às vezes tem alguém que exagera. Eu estava contando hoje uma história na Media Access sobre o Lauro Fabiano. Foi a única vez que eu tive uma experiência com ele, ao grupo, Pedro Azevedo, Yuri Calandrino e um outro que eu não vou lembrar o nome. Nós quatro fazendo um vozerio grande com dobras pro Lauro Fabiano. E tava lindo, o vozerio era um filme de época e tudo muito bacana. E a gente, nossa, e eu já sou uma figura meio século XIX. Acho que é por isso que eu tô com as novelas da Zap, né, que a gente depois fala disso. Porque eu já me sinto confortável com a coisa culta. Então eu tô lá bacana, no vozerio século XIX do filme do Lauro Fabiano. Aí de repente me aparece um velho de uns 100 anos. E com monólogo e meio espírita. E era dobra. Aí o Lauro, todo Querido. cortês, fala: qual dos quatro? Pô, quando ele falou qual, acho que os outros três já fizeram assim, "Rau!", mas foi junto, coreografado. Pá! E eu, bobo, lerdo, no Igual. coisa. Ah, você, Magolo, ótimo. E foi horroroso, né? Foi horrível. E no início, assim, começando e fazendo um velho de 100 anos. Então acho que tudo tem Tem um o limite ali. limite. O Ping, que vai quase no velhinho, né, na fofura do velhinho, É. o novo Alfred que está vindo, que já teve no Natal e agora acho que continua, também é um velho, mas é um velho caricato, então acho que você consegue brincar Quando com tem uma isso, tintinha dá pra ir mas mais, quando né. pede uma verdade cênica, você tem Aí um tem que estar no limite, timbre né? mesmo, né. A minha voz ela estica, se bem que eu tenho sempre mais dificuldade de fazer os mais jovens do que ir para o mais maduro. É mais confortável. Então, quem perguntou, fazer o mais velho, mas não tão mais velho, né? Não, é engraçado, quando eu comecei a ver as coisas dos mais velhos você fazendo, eu falei: "Caramba, casa", Teve um que foi né. um grande desafio na Tecniarte, que foi a Casa dos Dragões. Isso Ah. foi de pirar. Olha ele aí, o Rei Isso. Viserys, que é um ator Esse muito era esse bom. era pesado. Porque foram 8 episódios no início, e o último de Carvalho foi o diretor, que ele é meio Sérgio Cantu, ele gosta de ler o É. livro, ele vai na fonte, ele sabe tudo, porque o Cantu é um fenômeno, né? O É. Cantu, você é dirigido por ele, ele te explica o figurino do teu personagem, como é que foi confeccionado, ele não Impressionante, né. existe. E o último, não sei se você já trabalhou com ele, Com quem? com Com o o último de último? Carvalho, Sim, foi uma sim. grata surpresa. E porque ele estuda tudo, É, tudo, ele te munde de informação como se você estivesse fazendo teatro. é. Então Isso é muito foi, bom, foi né. muito importante. Foi uma surpresa quando eu fui chamado, porque fizeram tanto mistério, eu tinha que assinar um contrato antes de entrar. Eu falei, aquele da Alcateia, gente, A da Ca Marlene. Oh, meu Deus. Carol? Não. Não, que tem o Senhor dos Anéis. Deve ser a série do Senhor dos Anéis. Eu achando que fosse pelo mistério, não sei o quê. Aí quando eu vi, era a continuação, era o que aconteceu antes do Game of Thrones rolar. E foi muito forte porque durante a pandemia a série que eu assisti com o Rafael foi Game of Thrones. Então eu fiquei com a perna bamba, literalmente, quando disseram que era o início da história do Game of Thrones. Aí eu, meu Deus do céu. A cada episódio eu tinha que envelhecer 8 anos. Então Nossa. ele começava. Aí no final ele fica completamente desfigurado. Não sei se você viu. Não, não vi, eu só vi algumas partes, mas ele ainda com a filha, né. Metade do rosto fica todo comido. Ele fica muito cadavérico. E eu não tinha mais onde envelhecer a voz. Aí eu fiz Hum. barreira mecânica. Eu apertei a garganta no último episódio. E ele falava muito. Então esse personagem foi na raça e com coisas que eu não recomendo. Não façam isso. Porque pode Pode te pode te ferir, ferir, é. mas eu estava tão envolvido, tão comprometido com esse personagem, querendo fazer ele tão bem feito, que eu falei, não consigo mais pesar, só Segura só me me machucando um enforcando. pouquinho. E foi assim o Caraca. último episódio.